Boa noite. Que bom que você está aqui hoje. Estamos juntos aprendendo um pouco mais sobre como buscar a Deus, como estar mais pertinho de Deus. É um prazer ter a sua companhia nesse aprendizado. Cumprimento você que está acompanhando a gente pela internet, que Deus faça presente aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, e que você possa aprender conosco como estar mais pertinho de Deus. No sábado nós introduzimos a série que teremos agora nas próximas quatro quartas-feiras, que o título é Upgrade, conectado com Deus. Mas pastor, por que você pôs um título em inglês na série se a gente está no Brasil? Eu estava olhando e pensando esses dias no meu celular, e vendo aqui, sempre aparece um númerozinho com aplicativos que eu uso e que eu preciso atualizar. E eu não sei vocês, mas eu não tenho o hábito de atualizar o meu celular. Tanto é que eu só atualizei o que precisou quando o meu celular começou a dar pau, a querer congelar, a querer parar. E hoje, fazer um upgrade, dar uma atualizada, estar mais perto, é como que dar um passo acima. E os aplicativos, eles fazem isso. Eles lançam um aplicativo, você baixa, você começa a usar. Só que, periodicamente, a produtora, a fabricante daquele aplicativo, ela faz alguma atualização, alguma melhora, para que você possa ter um aplicativo melhor do que o que você já tem. E assim você baixa a atualização, faz um upgrade e pode ter um serviço melhor do que o que você tinha. Na vida espiritual eu vejo que é muito semelhante. A gente vai passando o tempo, as nossas disciplinas espirituais, aquilo que fazemos, pode ser melhorado, pode ser potencializado, e nós como cristãos precisamos sempre estar buscando crescer, buscando a santificação e buscando estar mais próximo de Deus. O título da mensagem de hoje, da nossa série, primeira das disciplinas espirituais, das 4 disciplinas que eu gostaria de analisar com você ao longo dessas 4 semanas, é a disciplina que para mim é uma das mais importantes de todas, que é o estudo da palavra de Deus. Sabe, irmãos, hoje muitos de nós têm negligenciado essa disciplina. E eu não digo negligenciar, porque negligenciar parece que a gente é algo muito pesado. Poxa, eu não estou deixando de lado, mas não. Eu vejo que é mais do que negligenciar, é perder as bênçãos que a leitura da palavra de Deus pode nos trazer. Quantos de nós não deixamos de lado, às vezes, a leitura da Bíblia? Quantas vezes na nossa correria, na nossa vida agitada, a gente não esquece de ler aquela que é a palavra de Deus enviada para nós? Eu estava lendo sobre poetas e vi que alguns dos principais poetas, e o pessoal dizendo que um grande berço da poesia é na Irlanda. E eu fiquei pensando nisso, né? Por que na Irlanda? E aí li um comentarista dizendo que ele achava que isso acontecia porque lá eles não tinham muito o que fazer, principalmente no interior. Como assim não tem o que fazer? E ele falou, grande parte dos poetas irlandeses nasceram ali em lugares um pouco distantes da cidade, onde tinha neve, onde ficavam 5, 6 meses sem ver a luz do sol. Então eles começaram a escrever. E aí vieram poesias, e ele falou, quando na falta de coisa sendo oferecida para que eles fizessem, eles conseguiram parar, escrever e assim desenvolver essa habilidade. Hoje eu vejo que o nosso problema é o contrário, né? Nós temos um excesso de coisas para se fazer, e nisso nós temos que escolher o que deixar de lado. E infelizmente, muitas vezes deixamos de lado a leitura da palavra de Deus. Mas pastor, como eu posso ler a Bíblia de uma maneira mais interessante? Como fazer com que a leitura desse livro não seja algo maçante, seja algo, pelo contrário, gostoso, que é o que Deus quis que a Bíblia fosse? Pastor, como eu posso estudar melhor a Bíblia? Como eu posso entender melhor aquilo que a Bíblia traz? Hoje a gente vai discutir algumas dicas práticas sobre como isso pode ser feito. De princípio, convido você a abrir sua Bíblia em alguns textos que falam sobre a Bíblia. Em primeiro deles é em 2 Timóteo, capítulo 3, versinho 16, para a gente ver um pouco do que a Bíblia fala sobre ela mesma. 2 Timóteo, capítulo 3, versinho 16. Você pode abrir aí. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta. Eu leio o seguinte: pronto. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir
em justiça. Esse é um dos versos clássicos quando a Bíblia ela fala sobre ela mesma, sobre a palavra de Deus, sobre a Escritura. E aqui ele está dizendo, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para o ensino, para redaguir ou para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Eu trouxe aqui dentro dessa Bíblia alguns elementos que mostram um pouco do que a própria Bíblia é. Na verdade, essa Bíblia é falsa que eu estava segurando, ela tem um fundo falso. E aqui dentro eu consegui juntar alguns elementos que mostram o que a própria Bíblia representa que ela é. O primeiro deles, eu trouxe aqui um pequeno dicionário de inglês. Pastor, o que tem a ver um dicionário de inglês com a Bíblia? Segundo esse texto aqui de 2 Timóteo, a Bíblia ela é útil para o ensino. E a palavra da raiz do ensino é a mesma raiz da palavra pedagogo, que é sobre o ensino não apenas das coisas de Deus, mas o ensino das coisas do dia a dia, o ensino em geral. Ou seja, aqui vem falando que o ensino da Bíblia, o estudo da Bíblia, da Escritura de Deus, ela nos torna mais inteligentes quanto a assuntos gerais, não apenas quanto a assuntos espirituais. E eu achei isso interessante, né? Às vezes a gente acha que a leitura da Bíblia é apenas para nos levar para o céu, apenas para o amanhã, mas não, para o hoje. A Bíblia ela nos faz ser mais inteligentes, mais cultos e mais percebidos da realidade que nos cerca. Dicionário. Depois vem aqui dizendo que ela é útil para corrigir, na verdade para repreender, para mostrar aonde estamos errando. E eu trouxe como elemento um espelho. O espelho ele sempre mostra onde está o nosso erro, na verdade aonde está algo que precisamos mudar em nós mesmos. Nós não conseguimos nos enxergar se não fosse o espelho. E o espelho ele mostra onde está errado. E a Bíblia ela tem essa função também. A palavra redaguir ela é a mesma palavra para repreender. Ao mesmo tempo que a Bíblia nos ensina, ela também nos repreende, nos mostra onde estamos errados. Se nós não tivéssemos um parâmetro, alguma base, nós não saberíamos onde erramos e assim teríamos dificuldade de sermos corrigidos. A Bíblia, ela é um espelho. Depois vem falando também para corrigir. O objeto que eu escolhi para corrigir é uma borracha, você apaga e você pode escrever novamente. A Bíblia nos dá essa capacidade, não apenas de mostrar o nosso erro, mas de mostrar o que nós podemos fazer para corrigir o erro que nós cometemos. Depois vem falando para instruir na justiça, e esse instruir na justiça, em algumas traduções está também o ensinar, a mesma palavra, só que é um ensinar já de acordo com as coisas da palavra de Deus. Enquanto o primeiro ensino você aprende coisas gerais, também a Bíblia te faz ser mais culto, o instruir na justiça faz com que através da palavra de Deus você possa aprender mais sobre o plano da salvação e sobre as coisas relacionadas a ele também. Muito legal, né? Muito gostoso esse verso. Tem mais um versinho que eu quero ler com você, lá em Salmo, capítulo 109, verso 115, um pouquinho antes aí na sua Bíblia. Salmo, capítulo 109, verso 15, na verdade 119. Salmo 119, verso 15. É um capítulo bem grande, um capítulo muito especial de Salmos, na verdade é como se fosse um acróstico que Davi ele faz, e no meio desse acróstico ele fala sobre a própria palavra de Deus. Capítulo 119, no verso 105. Olha o que ele diz aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esses dias, há 2 semanas atrás, a gente teve um campuri de pastores. E nesse campuri, eu tive o privilégio de usar um presente que eu ganhei já tem mais de ano e eu nunca tinha usado, que era essa tal dessa lanterninha. A gente vive, né, no dia a dia, na correria, e aqui você não precisa de luz, tem luz em todo lugar que você vai. E lá eu orgulhoso, ainda de dia, com a minha lanterninha, brincando, feliz da vida, até gastei bateria, e à noite, quando eu precisei, já estava fraco. Mas ali, no meio da escuridão, quando eu lembrava que a lanterninha estava no bolso, isso aqui tinha uma utilidade tremenda, porque iluminava o caminho e mostrava como eu poderia chegar na minha barraca. E a Bíblia, ela diz isso, ela é uma lâmpada para os nossos pés, é uma luz que ilumina o nosso caminho, é um objeto pelo qual, um meio pelo qual Deus ele ilumina os nossos passos, para que a gente saiba o que fazer e que caminho seguir. Quantas vezes na vida a gente não anseia por uma resposta, por uma decisão, por uma luz, e a Bíblia, a palavra de Deus, é essa luz. Temos ainda também no versículo 11 aqui do Salmo 119, fala um pouquinho mais sobre isso também, diz assim, os teus testemunhos eu tenho tomado por herança para sempre, pois são gozo do meu coração. Em outras versões diz que eu guardo também no meu coração a tua palavra. E a palavra de Deus nós podemos esconder
E tem até um salmo que diz: para que eu não peque contra ti, eu guardo, eu escondo a tua palavra no meu coração, para que eu não peque. E eu vejo a palavra como um antídoto, como algo que nos protege, para que nós não caiamos em pecado. Como se fosse um remédio, algo que você toma não apenas depois de estar doente, mas para se prevenir da doença que você possa vir a ter. Tem ainda também Lucas 4, verso 4, quando Jesus, tentado, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é o alimento, ela nos alimenta, ela nos nutre. Às vezes a gente acha que esquece de comer, sai correndo, mas a fome é algo que lembra, sem comer você não vive, é uma necessidade básica. Por isso que a gente precisa se alimentar, e Jesus diz: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra é um alimento, tanto quanto o alimento físico que a gente tem. É que eu trouxe uma barrinha de cereal das minhas preferidas, a minha esposa, ela comprou junto para mim, foi muito gostoso. Hebreus 4, verso 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, aqui diz que ela penetra, ela divide, ela junta e ela julga os pensamentos e as intenções que temos. João 17, verso 17, diz que a Bíblia nos santifica, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade que guia o nosso caminho. Gente, a palavra de Deus ela é muito importante. Tem outros textos que eu poderia ler aqui, mostrando a importância da palavra, mas não vejo necessidade, porque já é suficiente. A palavra é lâmpada, a palavra é alimento, a palavra é um antídoto, a palavra ela ensina, ela instrui, ela repreende, ela corrige. A palavra de Deus é muito poderosa. Será que eu e você temos usado essa palavra? Será que eu e você temos tomado parte desse poder que está à nossa disposição, o poder disponível na palavra de Deus? Aí você pode dizer: mas pastor, é muito difícil, eu abro a Bíblia e às vezes eu não entendo o que eu estou lendo, às vezes eu tento entender, mas é difícil a compreensão. Como eu posso entender melhor a Bíblia? Eu trouxe um pequeno métodozinho que eu uso e que me ajuda muito, que eu espero que ajude você também. Como falamos sábado, somos pessoas diferentes, então pegue essas ideias e adapte à sua realidade, ao seu temperamento, para que você tenha um relacionamento com Deus e você possa assim escrever sua história com Ele. Esse método, eles são 4 passos que você pode usar quando você for estudar a palavra de Deus. 4 passos básicos. O primeiro deles é a oração. Sempre que você for ler, for estudar a Bíblia, é sempre interessante começar com uma oração. Mas pastor, às vezes eu estou correndo, eu estou ouvindo no carro, não dá para eu fechar o olho. Não precisa fechar o olho para fazer essa oração, se possível melhor. Mas ali na sua mente, falando: Deus, abre o meu coração para que eu possa compreender o que o Senhor vai falar agora. Que o Senhor fale comigo, não apenas eu ou as minhas ideias, mas que o Espírito Santo possa estar comigo nessa leitura. Esse é o passo principal e o primeiro e mais importante passo para você conseguir entender o que a palavra de Deus traz. O segundo passo, vem aqui, você pode colocar um pouquinho para mim, é a observação. Depois você abre o texto e observa o que aquele texto diz. Você olha, faz uma primeira lida rápida. O que isso diz? O que está nesse versinho aqui? Opa, é isso, isso e isso. Legal, é isso que está aqui. Depois você dá o terceiro passo, que é a interpretação. O que esse verso quis dizer para essa pessoa naquela época? Quem escreveu esse verso? Em que contexto ele estava? Em que situação ele estava? E você interpreta o verso à luz de quem o escreveu. E o quarto e último passo é a aplicação. O que esse verso tem a ver com a minha vida? Que lição eu posso tirar desse verso para a minha vida pessoal? O grande problema das igrejas de hoje, das pessoas que tentam interpretar a Bíblia, é que geralmente eles já pulam para o último passo, para a aplicação. Aí abrem o texto e leem ali as palavras e o que vem na cabeça eles falam: não, é isso que está dizendo, isso aqui vai acontecer na sua vida, isso vai acontecer na minha, só que aquilo ali não é bem assim. Observe o que o texto diz, veja o que isso significou para quem escreveu e depois aplique para a sua vida, o que isso significa para a minha vida. Vamos fazer um teste? Abre sua Bíblia em Salmos, no capítulo 35, olha que legal. Salmo 35. Vamos ver na prática como que isso funciona. Na verdade, Salmo 37. Salmo 37, verso 5. Eu pensando em um exemplo, me veio à mente um dos meus versos preferidos da Bíblia. Salmo 37, versículo 5. Você deve conhecer de cor. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Em algumas versões, e o mais Ele fará.
Eu coloquei na tela aqui para a gente ter uma ideia do geral do texto. Verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nessa primeira lida, você dá uma olhada geral. Poxa, Salmos, quem escreveu o livro de Salmos? Poxa, foi Davi, foram alguns músicos. Esse salmo especial, poxa, foi Davi que escreveu? Olha, Davi, ele era um pastor de ovelhas, ele sabia o que era necessitar de Deus, o que era necessitar do poder de Deus para livrá-lo ali das dificuldades. Depois Davi se tornou rei, e antes de se tornar um rei, ele foi muito perseguido, teve que fugir, teve a cabeça a prêmio colocada pelo império, o rei estava procurando matar ele. Poxa, Davi, ele sabia o que era ter dificuldades. E aqui Davi, ele olha e diz, poxa, entrega o seu caminho ao Senhor, entrega o meu caminho, confiar nele, e ele vai fazer o resto, e ele o fará. Interessante. Vamos dar uma olhadinha no contexto então, olha ali, no verso 3 diz, confia no Senhor, e olha que legal, é sempre legal você olhar os verbos eles são a chave para você entender o texto. Olha, o verso 3 está ali, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e serás alimentado, legal. Verso 4, deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração, magnífico. 5, entrega teu caminho ao Senhor, e aqui o verso 7, olha que legal que eu achei, descansa no Senhor e espera nele. Às vezes a gente olha só um versinho, mas o contexto ele está recheado de coisas interessantes que enriquecem o próprio verso que a gente vai ler. Assim sendo, eu não devo apenas entregar o meu caminho ao Senhor e confiar nele. Segundo o Salmo 37, verso 3, primeiro eu confio no Senhor. Verso 4, eu me deleito no Senhor. Verso 5, eu entrego o meu caminho ao Senhor. E no verso 7, eu posso descansar no Senhor. Você vê que legal? Quanta profundidade, quanta coisa gostosa às vezes a gente perde por simplesmente ler a Bíblia de uma maneira rápida, sem se atentar aos detalhes. Olhada geral, observação geral. O que isso significava para quem escreveu, o que isso significava para aquela pessoa. E assim sendo, eu posso trazer para a minha realidade o que isso significa na minha vida. Isso é muito legal, a gente pode aplicar isso de inúmeras maneiras, e eu convido você a testar isso em casa, testar isso no seu dia a dia, e você vai ver como o estudo da Bíblia vai ser cada vez mais interessante e mais gostoso de ser feito. Acrescento também alguns elementos que você pode colocar na sua leitura da Bíblia, que vão te ajudar a fazer a sua leitura ser mais gostosa. Como, por exemplo, o primeiro deles é a curiosidade. Vá à Bíblia com curiosidade. Às vezes a gente acha que já entende tudo, já sabe tudo, quando na verdade tem muita coisa para se descobrir. Eu tenho versos da Bíblia que eu já fiz 3 sermões em cima do mesmo verso, mas assim, como assim, pastor? Sim, várias visões, vários momentos que eu vejo diferente, eu olho um detalhe diferente e a gente entende de uma maneira totalmente nova. Lê a Bíblia com criatividade, não para dar ao texto alguma ideia nova que você não teve, não, mas para poder abrir a sua mente, para compreender o que Deus quer falar com você através daquilo. Se, por exemplo, você for ler João 21, que fala sobre Jesus preparando ali um peixe de café da manhã para os discípulos, se possível, feche os seus olhos e imagine o barulho da água batendo no barco dos discípulos. Imagine ali o cheirinho de carvão na fogueira, imagine o cheiro do peixe sendo ali frito, não sei, assado em cima da fogueira. Imagina aquela luz da aurora no céu, estava amanhecendo, os discípulos chegando e eles agora observam Jesus Cristo sentado ali na fogueira, mexendo a brasa, juntando as coisinhas e preparando um peixinho bem quentinho para eles tomarem de café da manhã. Quando a gente começa a imaginar, a pensar um pouco melhor, a nossa mente se amplia e nós podemos compreender melhor o que Deus queria dizer através da tua palavra. Um segundo elemento que eu te aconselho a colocar no seu estudo da Bíblia é a expectativa. Precisamos ter expectativas quando vamos à Bíblia, quando vamos ler o texto bíblico. A minha esposa, recentemente, ela viajou e ficou uns 25 dias fora. Gente, como é ruim quando as esposas viajam. Nossa Senhora, alguns acompanharam aí a minha dor no coração, né? Tendo que ficar sozinho, fazer miojo todo dia, enfim. Mas eu me lembro que quando ela saiu, ela escreveu uma cartinha. E ela deixou a cartinha para mim em cima da cama. E eu, quando voltei para o quarto, eu vi aquela cartinha, e é incrível, né, como a gente se enche de expectativa, e eu peguei a cartinha, só que de cara eu não quis ler, porque eu não queria gastar a carta, não sei se já aconteceu com você. Falei, não, mas eu não vou ler agora, não, mas eu vou ler, não vou ler, e eu me lembro que eu deixei ela no cantinho, falei, não vou ler antes de dormir, fiquei com aquilo ali, sabe, aquela ânsia, igual você ganhar um bombom e estar com fome, mas deixar para comer depois, que vai ser mais gostoso. E eu deixei lá a cartinha, me lembro que antes de dormir eu fui pegar e fui abrir a carta. E, gente, eu me deliciava nas palavras. Cada palavrinha eu mastigava. Uau, ela escreveu, lia, relia, reolhava. Decorei praticamente a cartinha que ela escreveu. Expectativa.
Precisamos ir da mesma maneira à palavra de Deus, olhando cada versinho. Poxa, o que isso quer dizer para mim? Esse é o presente que Deus mandou para mim. O que essa palavra quer dizer? O que Deus quer falar comigo através desse versinho que eu estou lendo? Vá até a Bíblia com expectativa, que você vai ver a sua leitura, ela vai ser mais interessante e vai ser mais gostosa também. Um terceiro elemento, memorização. A memorização ela é importante. Infelizmente hoje muitos têm usado a memorização de maneira errada e às vezes a gente entende memorização como um método de aprendizado arcaico, mas na verdade a Bíblia ela era memorizada pelas crianças, pelos jovens ali na época de Cristo. Eles memorizavam até o Antigo Testamento inteiro, imagina? Às vezes nossas crianças reclamam de decorar um versinho, pois eles decoravam o Antigo Testamento inteiro, livros e livros e livros. Não digo que você precisa decorar a Bíblia inteira, mas é um exercício legal. Por isso que a gente tem na nossa lição ali o versinho para memorizar. Porque quando você memoriza, quando você guarda, coloca aquilo ali na sua mente, aquilo fica gravado. E mesmo que você não tenha uma Bíblia perto, aquilo vai ser lembrado por você. Minha mãe falava que era bom a gente memorizar, porque na perseguição, quando passarmos momentos difíceis, quando não tivermos Bíblias para ler, a gente vai poder se lembrar dos textos. Só que eu percebi que mesmo nos dias de hoje a memorização ela é importante, porque às vezes eu estou numa situação do dia a dia, passo por um problema, uma dificuldade, que eu não tenho uma Bíblia perto, que às vezes eu nem imagino em pegar uma Bíblia e automaticamente me vem um versinho à mente que eu havia decorado. Alguns deles que eu decorei quando era pequenininho. E aquele verso, como uma luva, ele cai naquela situação e você agora é colocado diante dessa situação com uma perspectiva totalmente nova, ouvindo a palavra de Deus falar a você naquele momento. Memorize alguns trechos da Escritura, pegue aqueles versinhos que você gosta, aqueles versinhos que você acha bonito, decore eles, pouco a pouco, não precisa ser algo maçante, talvez você não goste disso, tudo bem, mas se você gosta, se você tiver essa oportunidade, faça, porque o seu estudo será muito enriquecido através da memorização. Quarto elemento que você pode acrescentar é a leitura longa. Leitura longa, eu estava lendo um pouco sobre estudo da Bíblia, um autor muito legal, Richard Foster, você pode procurar, ele tem muita coisa sobre disciplinas espirituais, Richard Foster. E ele falando sobre leitura da Bíblia, ele disse que muitas vezes a gente lê a Bíblia de uma maneira muito rápida, às vezes muito espaçada, às vezes só lê um versinho aqui, um versinho acolá. E ele cita que é importante, em alguns momentos, nós separarmos e falarmos, não, agora vamos ler, eu vou ler todo esse livro. Talvez não precisa ser no mesmo dia, mas ter uma leitura sequencial. Pega um livro pequeno, ali do Novo Testamento, algumas das cartas de Paulo, e fala, não, vou ler todo, às vezes são 3, 4 capítulos. E a leitura completa, você pode ter uma ideia completa do que aquele livro diz. Isso é muito legal. Às vezes você pode pegar um capítulo um pouco maior, Gênesis, Êxodo, faça esse exercício, é muito gostoso. Mas pastor, eu não gosto de ler muito da Bíblia, eu posso ler alguns pedacinhos? É claro que pode. Quando eu era pequeno eu ficava me sentindo muito culpado, porque eu vou confessar para vocês, eu tinha muita dificuldade em fazer o ano bíblico, muita mesmo. Olha, de Gênesis 1 até Gênesis 30, eu já li umas 30 vezes, mas dali em diante, olha, ficava difícil. E eu tinha que ler, eu falava, não, eu tenho que ler 2 capítulos por dia, 3 capítulos por dia, às vezes 4, só que para mim às vezes era maçante. E aí eu fui crescendo e vendo que eu fazia o ano bíblico, mas às vezes eu lia 3, 4 capítulos na pressa de terminar e eu não havia tirado nenhuma lição para a minha vida. E aí eu comecei a pensar, será que essa leitura está fazendo bem para mim agora, nesse momento? E aí fui estudar um pouco sobre isso e vi que existem esses 2 tipos de leitura, a leitura longa, a leitura completa, que é muito importante, você ler, se possível, fazer o ano bíblico, ler a Escritura como um todo, para você ter, esse background na mente, começo, meio e fim. Mas tão importante quanto a leitura longa é a leitura curta. É você parar ali, se debruçar sobre um versinho apenas, e começar a refletir no que Deus quer dizer para você através daquela palavra. É talvez ler e reler uma perícope, um pedacinho pequeno da Bíblia, uma historinha, uma parábola de Jesus, ler aquilo ali, ler novamente, e ir aos poucos descobrindo o que Deus quer revelar para você através disso. Nunca se esqueça, a leitura longa ela é muito importante, sempre que possível faça, mas também a leitura curta, pequenos versinhos, refletindo na profundidade do texto, ela é muito importante também. Um quinto elemento, retiro. Isso é muito legal. A gente não tem muito hábito aqui no Brasil de praticar, mas é um hábito muito legal. Para as pessoas, principalmente que no sábado viram que elas gostam mais da solitude, aprendem mais de Deus estando sozinhas, essa é uma ferramenta tremenda. Você conseguir se separar ali um dia, algumas horas, às vezes, se possível, um fim de semana,
ir para algum lugar que você possa ficar em paz, tranquilidade, sozinho, com sua esposa ou com seu esposo, e separar esse dia ou esses dias para estudar mais a palavra de Deus. Às vezes você pode pegar e falar, não, esse fim de semana eu quero aprender mais sobre a vida de Jesus, entender mais sobre a vida de Jesus. Você pode pegar, seleciona ali os evangelhos e tira aquele tempinho para ler especialmente isso. Talvez você fale, não, eu quero aprender mais sobre o começo. Separa um dia ou dois, vai para um lugar retirado e se debruça nesse texto, lê, relê, sai, passeia, medita, e você vai ver como vai ser gostoso também, se for o seu caso, de você gostar de conversar com Deus na solitude. Um último elemento que eu gostaria de citar no nosso estudo de hoje são os materiais de apoio que nós temos à disposição para lermos a Bíblia e entendermos a Bíblia melhor. Eu tenho aqui no meu iPad alguns que eu gosto muito. Tem, por exemplo, uma Bíblia eletrônica. Você digitar ali na Apple Store ou talvez na loja na Google Play, você vai encontrar vários aplicativos da Bíblia que ensinam a gente, que mostram ali, temos Bíblia no celular. Mas pastor, não é melhor ler a Bíblia em papel? Gente, eu ainda vejo a importância, assim, eu acho que é muito importante nós lermos, eu gosto de escrever, sabe, sublinhar. Só que eu não sei se acontece com você, mas nem sempre eu consigo estar com a minha Bíblia grande, minha Bíblia na mão. Mas o celular hoje a gente está acostumado e sempre está. Então ter uma Bíblia ali é muito legal. Tem uma Bíblia que eu gosto muito, que o nome dela é Your Version. Eu ainda não aprendi essa palavra na minha aula de inglês. Mas ela é muito, muito legal porque todo dia ela te lembra de ler um versinho, você consegue ler e acompanhar ali o que ela está dizendo sempre. Pega o celular, dá uma olhadinha, você pode, onde você estiver, em casa, no trabalho, às vezes parado ali, esperando o ônibus, você pode ler. Essa Bíblia também ela tem a função de ouvir, e não só essa Bíblia, mas temos várias Bíblias hoje que você consegue encontrar gratuitamente aí para o seu celular, baixar para o seu computador, que são Bíblias lidas, áudio-Bíblias. Tem uma que eu gosto muito do Cid Moreira, ele gravou a Bíblia inteira falando, lendo. Então, às vezes, no trânsito, você não pode parar e ficar lendo, mas você pode muito bem colocar no seu som uma música ali, ou o CD da áudio-Bíblia, e ficar ouvindo. Como é gostoso, em São Paulo eu penava muito com isso, gente, eu ficava meia hora, 40 minutos, 1 hora às vezes no trânsito, eu sempre tinha um CD lá dentro para eu poder colocar, às vezes de manhã saía correndo, colocava, de casa ao trabalho eu ouvia uns 5, 6 capítulos, coisas que às vezes eu não conseguiria ler numa sentada. Então é muito gostoso, faça uso disso. Um outro material, eu trouxe alguns aqui que nós temos à nossa disposição, várias versões de Bíblia, gente. Você comparar as versões que a Bíblia tem, isso é muito gostoso, isso é muito legal. Você abre um verso, às vezes, na sua Bíblia e você busca uma outra versão, linguagem de hoje, talvez NVI, Bíblia Mensagem, para você ver o que outros tradutores disseram sobre esse mesmo texto. E aí você vai ver como isso vai aumentar e ampliar um pouco a sua compreensão. Quanto a versões de Bíblia, o meu professor de crítica textual, ele disse que a melhor versão para estudo da Bíblia, para você estudar, para você aprender, é a versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, na opinião dele. Ele disse que essa é a mais fiel ao texto, então para você estudar doutrinas, ela é muito boa. Só que nós temos outras, que são as Bíblias interpretativas, que elas não são tão boas para estudo, mas elas são muito gostosas para leituras devocionais, que é a Bíblia na linguagem de hoje, é a Bíblia NVI, a Bíblia Mensagem, muito legal, uma Bíblia contemporânea, que não é indicada para você fazer um estudo bíblico ali, lendo a palavra, por ela já ser interpretativa, mas que é muito boa para você fazer uma leitura devocional de manhã, uma leitura gostosa, uma leitura que flui e que pode te ajudar muito também. Eu trouxe algumas dessas versões. Temos também um material muito legal, não sei se você conhece, esse aqui é um comentário bíblico. Eu não sabia que existia essas coisas até chegar no curso de teologia. Falei, gente, como eu não conhecia isso? Existem vários escritores, autores, várias faculdades de teologia que eles escrevem comentários da Bíblia. O que é isso, pastor? É a Bíblia inteira comentada. Geralmente não é apenas um volume, são vários volumes. E ali você tem desde Mateus, Apocalipse, verso por verso, o comentário daquele autor. A nossa igreja ela terminou recentemente um grande investimento em um grande projeto que foi traduzir o comentário bíblico adventista. E é esse aqui que está na minha mão, se eu não me engano já foi completado, 7 ou 8 volumes, tem ali desde Gênesis até Apocalipse, e você abre, você está lendo ali Gênesis 5, por exemplo, você abre aqui no seu comentário Gênesis 5 e tem versinho por versinho, comentando e ampliando aquilo que você acabou de ler. Eu não digo que é uma leitura para você sentar e, vou ler agora o comentário bíblico inteiro, não, mas é como pesquisa, é muito gostoso para ampliar o seu conhecimento, comentário bíblico, muito indicado e vai te ajudar a entender melhor a palavra de Deus. Uma outra ferramenta que nós temos, sabe, que é um presente de Deus, que infelizmente nós
precisamos usar mais, nós usamos pouco, é o Espírito de profecia. Ellen White mesmo diz e comenta que ela é uma luz menor que guia para uma luz maior. Mas ela é uma luz, ela é uma revelação, ela é um presente que Deus deixou para que a gente possa ampliar a nossa compreensão da Bíblia. Quando você lê um versinho, você procura o que Ellen White disse, o que Deus revelou através dela sobre aquele verso. Gente, isso amplia muito a nossa concepção, isso é muito bom. E existem aplicativos hoje, você baixa no seu celular gratuitamente com todos os escritos de Ellen White, baixa no seu iPad, pode ver no seu computador, e isso enriquece muito o estudo. Procura ali o versinho e você vai ver como isso vai ajudar também. Outro e último elemento que eu gostaria de citar é esse aqui. Você pode fazer uso de DVDs, de filmes, existem muitos filmes interessantes hoje. Apenas se atente a alguns detalhes dos filmes bíblicos que nós temos. Geralmente um ou outro detalhe ali é um pouco tendencioso em cima da pessoa que escreveu, mas num todo, geralmente são filmes bons. Excluindo, é claro, tirando esses cinematográficos, né, Noé e tal, que geralmente eles viajam um pouquinho na história e fogem da história bíblica. Um que eu achei muito interessante, que me ajudou muito a entender melhor a Bíblia, é essa série chamada A Bíblia. Muito legal, passou na televisão. Você pode encontrar um seriado de 10 episódios, onde eles fizeram um resumo da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Muito legal. Vendo esses 10 episódios muito bem feitos, muito fiéis ao texto, você vai ter uma ideia geral do que o texto bíblico fala. Muito gostoso, muito legal. Não estou ganhando dinheiro para fazer propaganda, mas foi algo muito gostoso que me ajudou na compreensão da Bíblia e pode te ajudar também. Queridos, em resumo, a Bíblia é um presente que Deus nos concede. Ela é uma espada, ela é uma arma, ela é um dom, ela é pode usar vários verbos para descrevê-la. Mas, acima de tudo, eu queria, com essa mensagem de hoje, estudando sobre a disciplina espiritual do estudo, encorajar você a usar mais esse presente que Deus concedeu para nós, que é a palavra dele. Quando eu era pequeno, eu ouvia muito histórias sobre a Bíblia, e eu me lembro que um dia minha mãe contou, não sei se estava na carta missionária, não lembro exatamente onde estava, mas ela contou daquele período em que era proibido você possuir uma Bíblia. E ela contou a história de uma moça que ela tinha uma página da Bíblia. Isso, a história mostra isso. Pessoas, elas tinham apenas páginas, porque era mais fácil de se esconder, e elas guardavam página, liam uma página, passava para outro pegava uma página, passava para outro, eles iam trocando entre si. E ela disse que essa mulher, a história que ela me contou, tinha uma página da Bíblia, e os guardas receberam uma denúncia e foram até a casa para tentar encontrar a Bíblia, encontrar algo que ela pudesse ter. Na hora que os guardas bateram na porta, a história contava que ela estava fazendo um bolo, e ela, sem saber aonde esconder, aonde colocar, ela pegou a folha da Bíblia e colocou ali dentro do bolo que ela estava fazendo. Colocou o bolo para assar, não conseguiram encontrar nada, saíram e em seguida cortou o bolo de novo, conseguiu retirar ali a folha. Eu sempre perguntei, será que a folha não rasgou, enfim? Mas pela história que minha mãe contou, a folha estava lá e ela conseguiu tirar e ler a página que ela tinha guardado. A essência dessa história que eu trago é a paixão com que essas pessoas, elas liam uma página da Bíblia, um trecho da Bíblia. A história está repleta de exemplos de pessoas que deram literalmente a vida e que morreram para poder ter um exemplar da palavra de Deus. E hoje eu olho na minha estante, tenho 6, 7, 8, olho no meu celular, tenho 3, 4 aplicativos, temos filmes sobre a Bíblia, temos áudio Bíblia, temos comentários bíblicos, temos o Espírito de profecia através de Ellen White. A gente tem tanta ferramenta e muitas vezes a gente não usa nenhuma. Não perca essa oportunidade de estar mais perto de Deus, de estar conectado com Deus, de dar um upgrade aí na sua vida espiritual através da palavra de Deus. Use a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, se beneficie da palavra de Deus, da sua maneira, da maneira que você se sentir melhor, da maneira que o seu temperamento se adequar melhor, mas não perca esse poder contido na palavra de Deus, que é um presente para cada um de nós. Que Deus ajude você a usar mais essa ferramenta. Você que está em casa também, que seja mais abençoado do que já é, através da palavra de Deus, sendo colocado em prática na sua vida. Convido você a fechar os olhos e a juntos fazermos uma oração. Querido Deus, louvamos e exaltamos o seu santo nome nessa noite. Te agradecemos muito por termos a tua palavra, por termos esse presente maravilhoso, a Bíblia, à nossa disposição. Que a gente estude mais, que a gente leia mais, que a gente se delicie mais com essas palavras e sejamos abençoados através da tua palavra. Dá-nos a compreensão, dá-nos a sabedoria, dá-nos a paciência, dá-nos a disciplina para às vezes separarmos um tempo do nosso dia corrido e aprendermos mais de ti.
esteja conosco ao longo dessa noite e ao longo do restante dessa semana. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus.